Você sabia que na maioria dos investimentos da Bolsa de Valores temos que recolher o imposto de renda sobre o lucro em caso de venda? E que cabe a você, investidor, calcular o valor a pagar para a Receita Federal. Que merda, hein? Sabia não? Pois é, sabia não? Mas calma, vamos trocar uma ideia. Olá, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Queiroz e esse é o Quanto Investir Futebol Clube. Já peço para que você dê aquela força se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e ativando as notificações. E lá no final, deixe os seus comentários, ok? Quem investe na Bolsa de Valores normalmente busca lucro, certo? E quando esse lucro vem, é só alegria. Mas sempre tem um mais, não é mesmo? É importante lembrar que na maioria dos casos é preciso pagar o imposto de renda. E para você não ter problemas com o leão, é fundamental conhecer e entender o documento de arrecadação da Receita Federal, o DARF, que é o principal instrumento usado pelo governo para o recolhimento dos impostos. E ao contrário de outras aplicações de renda fixa, na renda variável, essa responsabilidade é do próprio investidor que precisa calcular e pagar o imposto de renda das suas operações. Para isso, é preciso fazer alguns cálculos e emitir o DARF diretamente no site da Receita. Mas não precisa ficar com medo, pois apesar de parecer complexo à primeira vista, basta manter um controle mensal dos seus investimentos e guardar as informações importantes para não ter problema. O pagamento do imposto de renda é exigido para a maioria dos investimentos de renda variável negociados na Bolsa de Valores. O importante, a cobrança só acontece em operações que registrem lucro e com diferentes regras dependendo do tipo de investimento. E entre as principais operações que exigem o pagamento de impostos estão as ações, os fundos imobiliários, os BDRs, os ETFs de renda variável, contratos futuros, opções de ações e termo de ações. Já investimentos de renda fixa, como CDBs e títulos do Tesouro, não exigem o pagamento do imposto de renda por meio da DARF, pois, neste caso, a tributação já é retida diretamente na fonte. Ou seja, a própria instituição financeira que faz o recolhimento do imposto e devolve o valor restante depois de descontar os tributos para a sua conta. Fundos de investimento em geral também seguem o mesmo procedimento. E como já mencionei, quem teve lucro na venda dos seus investimentos na Bolsa de Valores precisa pagar o imposto de renda via DARF. A única exceção é para vendas de ações que somem até R$20 mil por mês. Neste caso, não há imposto a pagar e, portanto, não precisa emiti-lo. Então, se você for vender 5 mil, 15 mil ou até 19.999,99 em ações, não precisa pagar imposto. Mas, se você vender mais de 20 mil em ações no mês e obtiver lucro nessa operação, vai ser obrigado a pagar 15% sobre essa rentabilidade e não sobre o montante principal, ok? Os lucros com operações de day trade, que são aquelas que ocorrem no mesmo dia, são sempre tributadas em 20%. E essa isenção de impostos é válida apenas para a venda de ações, ok? No caso de outros investimentos como BDRs, ETFs de renda variável, opções, fundos imobiliários e contratos futuros, não existe esse benefício. Então, sempre que o investidor vender esses ativos na bolsa com lucro, será necessário pagar o imposto sobre a rentabilidade usando o DARF. E a alíquota do imposto muda de acordo com cada tipo de investimento, seguindo essa tabela. 15% sobre os lucros para vendas de ações acima de 20 mil no swing trade e 20% sobre o lucro para vendas de ações e ETFs no day trade e nos fundos imobiliários independente do valor. E esse pagamento do imposto precisa ser feito até o último dia útil do mês seguinte à operação de venda. Por exemplo, se você vende suas ações no mês de fevereiro e tiver lucro com essa operação, precisa pagar o imposto até o último dia útil do mês de março. E se você não quitar o DARF até o fim deste prazo, terá que pagar multa e juros. E como calcular o quanto precisamos pagar no DARF? Antes de emitir o DARF no site da Receita, é preciso ter algumas informações em mãos. E, claro,
a mais importante é o valor que você precisa pagar. Mas para chegar até ele, existem outros dois itens importantes nessa matemática: o lucro e o imposto devido. E o primeiro passo para calcular esses valores é juntar as notas de corretagem das operações realizadas. Elas estão disponibilizadas pelas corretoras e trazem todas as informações para fazer a conta. É preciso ainda separar todas as operações realizadas por tipo de ativo, por exemplo, ações, ETFs e BDRs, enfim. E caso tenha comprado ativos mais de uma vez, o próximo passo é calcular o custo médio de aquisição. E para fazer esse cálculo, você deve reunir as seguintes informações de cada ativo adquirido: volume de ações que você adquiriu em cada compra, o preço da unidade da ação em cada operação, o total de ações que você possui, o custo total de aquisição dessas ações, incluindo taxas de corretagem, emolumentos, enfim. Por exemplo, digamos que você comprou uma ação 2 vezes ao longo de um certo tempo. Na primeira compra, você adquiriu 400 ações a R$30 cada, ou seja, R$12.000. Mais R$3, vamos dizer, de taxa, uma compra total de R$12.003. Já na segunda compra, foram compradas 300 ações a 32, multiplicando, temos 9.600 mais R$5 de taxa, o que nos dá um total de 9.605. Portanto, teremos um total de 700 ações a um custo total de 21.608. Logo, esse exemplo, o preço médio de compra da ação será de R$30,87. Pois pegamos os valores totais das duas compras, os 12.003 mais os 9.605, e dividimos pela quantidade total de 700 ações. E aí chegamos aos 30,87, como mencionei. Agora, com esse número em mãos, quais são os cálculos a se fazer para achar o valor que você deverá pagar caso venda as suas ações? Em primeiro lugar, precisamos descobrir o lucro, e para isso basta pegarmos o valor de venda dos investimentos e subtrair dele todos os custos, seja custo médio, taxa de corretagem e as taxas da bolsa. Neste caso, o nosso valor de venda foi de R$35 por 600 ações e os custos foram de R$3,50. Assim, teremos um lucro de R$2.482,36. Portanto, aqui superamos o limite de vendas, pois passamos dos R$20.000 no mês e aí pagaremos imposto, ok? Claro que se fosse numa operação normal, eu não venderia uma quantidade que superasse esse valor, pois me livraria do pagamento de imposto. Mas nesse exemplo, vamos realizar a venda apenas para demonstração, certo? Com o valor do lucro em mãos, você já pode calcular o imposto devido. Lembrando que essa alíquota é diferenciada para cada tipo de investimento, ok? Por isso, a dica sempre é calcular as operações separadamente, dividindo por tipo de ativo e se elas são day trade ou swing trade. Mas, no momento do pagamento, você pode reunir todos os valores em um único DARF. Então, no nosso exemplo, teremos o lucro de R$ 2.482,36 multiplicado por 15%, pois é uma venda de ações em swing trade. Teremos aí um imposto de R$ 372,35. Portanto, chegamos ao valor a pagar, certo? Não, errado. Nesse caso, as corretoras retêm na fonte uma pequena parcela do imposto de renda que é chamada de dedo duro, no intuito de avisar a Receita que o CPF tal deve recolher o IR sobre as suas operações. Portanto, a corretora já te dedura para a Receita, então cabe a você recolher o restante. E esse valor retido, o dedo duro, é equivalente a 0,005% sobre o valor da venda em operações swing trade e 1% sobre o lucro em operações de day trade. Nesse nosso exemplo, temos um total de venda de R$ 20.996,50, que é o valor da minha venda menos as taxas. Então, nesse caso, o dedo duro foi de R$ 1,05, que será descontado do valor que calculamos de imposto devido. Portanto, R$ 372,35 menos 1,05, chegamos ao valor do nosso DARF de R$ 371,30, que devemos pagar até o último dia do mês seguinte que ocorreu a venda. Mas e se eu tiver prejuízo? Posso compensar esse prejuízo nos meus investimentos? Sim, quem teve prejuízo em meses anteriores
pode compensá-los em meses com lucro. Para isso, basta descontar do lucro os prejuízos acumulados. Por exemplo, se você teve R$50 de prejuízo em um mês, e o mês seguinte você fez uma venda e teve lucro de 100, você consegue abater esse valor e aí o seu imposto devido cairá sobre o valor de R$50. Mas é importante deixar claro que essa compensação de prejuízo só pode ser feita com operações da mesma categoria e mesmo produto. Por exemplo, os prejuízos em operações de day trade apenas podem ser compensados com lucros oriundos de operações de day trade, e o mesmo vale para as operações de swing trade. Então, agora que já temos o valor a ser pago ao leão, temos que emitir e preencher o DARF. E essa emissão e preenchimento podem ser feitos pelo site da Sicalc Web, que é um sistema oferecido pela própria Receita Federal. E todo o processo é feito sem a necessidade de baixar qualquer programa do computador. Portanto, você deve acessar o site da Sicalc Web, ir em Geração e Impressão do DARF e clicar em Preenchimento Rápido. Informar o seu CPF e a sua data de nascimento, caso seja pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica, e no campo código ou nome da receita preencher com o código 6015 para pessoa física e 3317 para pessoa jurídica. E esse código é aplicado tanto para operações de swing trade como operações de day trade. Em período de apuração, colocar o mês da venda que gerou o imposto em valor principal e informar o valor a ser pago. E os outros campos podem ficar em branco. Em seguida, clique em Calcular, selecionar o DARF a ser pago e clicar em Emitir DARF. Depois desse passo a passo, o DARF será gerado e poderá ser pago até o último dia útil do mês seguinte pela internet, agências bancárias ou nas casas lotéricas. O DARF tem pagamento mínimo de R$10 e o investidor não consegue quitar valores abaixo disso. Nesse caso, você pode fazer o controle de todo o imposto acumulado ao longo dos meses e gerar o DARF apenas quando atingir o valor mínimo. Agora, se você emitiu o DARF e não fez o seu pagamento até a data do vencimento, é gerada a multa de 0,33% ao dia até o limite de 20%, além de juros mensais calculados com base na taxa Selic do período atrasado. No entanto, é possível regularizar essa situação de um jeito bem simples, bastando emitir uma nova guia de documento pelo Sicalc Web. Mas a multa e os juros ainda precisam ser pagos. E o sistema da Receita Federal calcula o novo valor automaticamente a partir das novas informações fornecidas. Aí você de repente vem se perguntar: após tudo isso, Alex, preciso colocar os impostos que já foram pagos na minha declaração anual do IR? Sim, todos os seus investimentos, assim como os impostos que já foram pagos, deverão estar na sua declaração anual do imposto de renda. Por isso, é de suma importância manter um controle mensal das suas operações financeiras, incluindo todos os impostos que foram pagos. E a declaração anual será apenas uma consolidação dessas informações, com a possibilidade de um ajuste no valor do imposto de renda devido. Após todas essas informações que te passei, espero que você tenha entendido todo o funcionamento sobre o recolhimento de impostos na venda dos nossos investimentos. Caso não tenha entendido, ou mesmo que eu não tenha passado alguma informação, deixa aqui nos comentários, ok? Que eu terei o maior prazer em te orientar a respeito. E como de costume, peço mais uma vez para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mais uma vez agradeço a sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.